Olá, muito bem-vindo ao nosso talk show, é o JN Talks. Hoje vamos conversar com o reverendo Arsénio Manjati, ele é o pastor sênior aqui da Igreja do Nazareno da cidade da Matola. Pastor Arsénio, quero a partir de já agradecer por ter aceitado conversar conosco e pergunto se está bem disposto para a nossa conversa. Em primeiro lugar, gostaria de dizer bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou disposto para poder conversar no que puder. Muito bem. Muito obrigado. Gosto já, o pastor já está sorridente, isto é muito bom. Mas antes de começarmos, vamos apresentar de forma resumida, mas muito resumida, o perfil do pastor Arsénio, até porque vamos ainda ter espaço de conversar com o pastor para partilhar conosco o seu percurso ministerial e não só. É preciso dizer que o pastor Arsénio Jeremias Manjade nasceu no dia 10 de agosto de 1974 e casou-se com a irmã Delfina Coça Manjate no dia 2 de agosto de 2008. O pastor Arsénio frequentou a escola primária de Nhambavila, frequentou também a escola primária completa de Maciene e também frequentou a escola secundária de Xai-Xai e também a escola secundária Joaquim Chissano, todas na província de Gaza. Na sua juventude, o reverendo Arsénio desempenhou várias funções, foi presidente da JNI da sua igreja local, também foi presidente da JNI a nível do distrito, foi professor da escola dominical, foi professor das crianças e entre outras atividades que desempenhou dentro da igreja. Quando jovem, o reverendo Arsénio fez parte de um grupo coral que teve a oportunidade de representar a região de África na Assembleia Geral em 1997 e também em 2001. O seu processo de conversão teve várias etapas. A primeira foi no acampamento da JNI e a outra etapa ocorreu quando o reverendo estava muito doente, num momento de dor, incerteza e desafios. E nessa ocasião, o pastor fez um pacto com Deus, orando para que Deus lhe desse mais um minuto de vida, prometendo servir a Deus todos os dias. E após ter sido curado, ele foi estudar no Nazarene Bible College, na Suazilândia, e em 2005 transferiu-se para a África do Sul, onde concluiu os seus estudos. Em 2008, iniciou a sua carreira pastoral na Igreja de Nazareno de Chinunguini, na província de Gaza, e em 2013 foi chamado para liderar a Igreja da Matola Cidade, mas também, para além da carreira pastoral, o reverendo Arsénio Majate é professor de profissão. É preciso ressaltar que atualmente o pastor Arsénio está a finalizar o seu mestrado em Psicologia Educacional pela Universidade Pedagógica de Maputo. Este é, em linhas gerais, o perfil do reverendo Arsénio Manjade, que vamos com ele agora conversar. Para darmos início à nossa conversa, pastor, gostava de saber que memórias tem da sua infância. Sei que frequentou algumas escolas primárias na província de Gaza, mas antes mesmo de chegarmos à parte em que frequenta a escola primária, que memórias tem da sua infância? Bom, muito obrigado pela questão colocada. São várias as memórias que tenho da infância. Oh, nós vivemos numa fase inicial em Manjacase, quando nascemos em Matimula, em casa dos meus avós. E depois, mais tarde, passamos para Maputo, onde meu pai trabalhava. Mas meu pai perdeu o emprego e voltamos de novo para Gaza. E estando lá em Gaza, fomos crianças como outras, devíamos estudar numas escolas lá da zona rural. Uma coisa que me marca é que para irmos cartar água como criança, a distância era muito longa. E se você vai, depois despeja essa água no caminho, devia voltar de novo. Isso me marcou bastante. Mas a outra coisa que me marca é a situação de as escolas nas quais estudamos lá eram cobertas de capim. E a escola, provavelmente, nos sábados, nós, como estudantes, devíamos ir à escola com capim e devíamos tecer aquele capim, uma parte para cobrir as salas de aulas, uma parte para se vender à comunidade como forma de rentabilizar e termos algum dinheiro que provavelmente ajudaria a outras despesas da compra do papel para a escola, entre outras coisas que
a escola necessitava. Então, quando íamos à escola, todos os sábados devíamos ir à escola com capim e devíamos fazer as atividades. Algumas pessoas iam à machamba e, estando na machamba, produzíamos feijão, produzíamos mandioca e essas coisas eram vendidas e para o bem-estar da escola e da comunidade. Então, na infância isso me chama a atenção, mas também o facto dos papais sempre nos forçarem a irmos à igreja. Nós íamos, não entendíamos por que íamos, era como um lema, como uma obrigação, e você ia para lá. Mas hoje, olhando para trás, digo, valeu a pena. Em relação ao comportamento, sei que os papais obrigavam a ir sempre à igreja. Sempre foi uma criança traquina, comportadinha, como é que... Foi um pouco difícil no sentido em que só tive minhas irmãs. Eu tinha três irmãs, eu era o único homem sozinho lá em casa. O meu irmão mais novo nasceu depois, em 85, 86, 88 sobretudo, perdão. Ele nasce em 88, muito mais tarde. Então eu brincava com as minhas irmãs. Em algum momento era difícil, porque eles me forçavam a jogar uma tocosana, eles me obrigavam a jogar neca, eles me obrigavam a jogar pin Johnson com elas. Então, de alguma forma, papá foi aquela pessoa que não deixava os filhos saírem de casa. Então, tudo era ali em casa, no quintal de casa. Então, de uma forma leal, era difícil, no sentido de não tive um contato fora da escola, de jogar um bocadinho futebol com amigos da escola. E o tempo maior que tive era com as minhas irmãs, minhas primas, são as pessoas que mais nos visitavam. Uma outra coisa que nos marca era tempo de férias, porque nós saíamos da comunidade onde vivíamos para a casa dos vovôs. Então lá é onde tínhamos todos os netos se encontravam. Era o momento mais bonito de termos que estar com os outros rapazitos. Arrancávamos mafura, vendíamos, arrancávamos manga, vendíamos. Então, era um momento de alegria, de quando chegasse o momento de férias, íamos para lá. Então, estando lá, era uma benção. E vejo que naquela altura sempre tinham essas ideias de conseguir ganhar dinheiro, ainda na escola ajudavam a própria escola a cobrir, ter um teto feito de capim, mas também vendiam para ganhar algum dinheiro e ajudar a escola com os outros familiares, os primos, vendiam frutas para conseguir dinheiro, sempre tiveram essa ideia de gerar sustento, rendimento. O que acontecia é que nas paragens, lá para novembro, dezembro, janeiro, muitas pessoas vão gozar férias no campo. E quando voltam, alguns vinham de Inhambane já cansados, alguns vinham de outras zonas bem longínquas. E chegado ali na nossa paragem de Encadine, ali onde nós brincávamos sempre à beira da estrada, porque a casa dos meus avós paternos e maternos é quase beira da estrada. Então, outras crianças mais velhas em relação a nós vendiam mafura. Hoje vende-se lenha, mas nos momentos vendia-se mafura. No tempo de feiras em dezembro, vendia-se mafura, vendia-se amendoim, vendia-se mandioca, vendia-se ananás. Se é tempo de laranjas, agora vais para lá, vais encontrar pessoas ainda continuam a vender laranjas, a venderem tangerinas. É o lema, as pessoas têm muitas árvores de frutas e que não conseguem consumir na totalidade aquelas frutas. Então, a única forma de rentabilizar é vender na estrada. Mas às vezes chegam pessoas que vendem Maputo, vendem Xai-Xai, vendem Choco, entram lá em casa, compram uma árvore para poderem arrancar e eles virem revender nas suas zonas de origem. Então, sempre vendíamos, era o dinheiro que nos ajudava a comprarmos uniforme, comprarmos cadernos em dezembro, ou irmos às lojas, comprarmos aquilo que nós desejássemos, trocarmos em algum momento castanha
termos dinheiro também na loja, porque apanhávamos caju e tínhamos a castanha e vendíamos. Muito bem. Pastor, sei que frequentou, foram 2 escolas primárias. Naquele tempo, as escolas primárias partiam de primeira até quinta classe. Então, nos levaram para lá. Era o início daquilo que chamaríamos de Sistema Nacional de Educação. Então, nós tivemos naquela tradição de início daqueles livros grandes para as crianças. Então, nós tivemos nesse momento, nós fomos os primeiros a fazermos a quinta classe na escola primária. Então, nisso, na escola primária de Inhamavila, fazia-se de primeira até quinta classe. Terminado a quinta classe, devia-se ir numa outra escola, até chamavam de Escola Secundária de Maciel. Então, antigamente fazia-se lá a sexta e a sétima. Então, a partir da oitava, naqueles tempos, era a escola secundária mesmo, já consideraríamos talvez do segundo ciclo. Mas o que aconteceu conosco, a virmos daquele momento de transição, não conseguiram nos manter na mesma escola. Nos transferiram, nos mandaram para Maciel. Então estudávamos lá. Era uma escola muito distante. Saíamos às 4, às vezes mesmo às 0, porque para ver a hora, não era ver o relógio era uma coisa muito cara, de um outro nível. Havia umas estrelas lá de manhã, umas 3 estrelas que indicam o amanhecer. Então a primeira estrela era um sinal de dizer que ainda é cedo, pode ser 0 horas, pode ser 1 hora. Então a segunda estrela provavelmente indicava o período das 3, 4. Então era um sinal, mas você sair às 4 horas já está muito atrasado. Esse era um tempo de crianças que iam à escola de bicicleta, porque a escola ficava muito longe. Nós saíamos, se sairmos direto nessa hora das 4, chegávamos talvez às 6h40, 6h30. Então, porque você não pode sair sozinho, mete medo, é noite. Então, às vezes, tem que sair de casa 0 horas para passar da casa de um outro amigo, depois de um outro amigo. Então, vocês ficaram um grupinho maior para poderem chegar à escola. E a distância era bem distante. Bem distante, aproximadamente uns 40, 45 quilômetros. E hoje em dia nós temos alguns de nós a estudarem bem pertinho de casa, mas ainda assim atrasamos. Pastor, como professor de profissão, sabe muito bem disso. Mas lá ainda vamos falar. Quando passam para a escola secundária, hoje em dia nós vemos boa parte dos jovens, quando passam para a escola secundária, começam alguns a pensar que já estão crescidos, que já podem tomar as suas próprias decisões. Alguns, quando desviam-se, mesmo nesta fase da juventude, quando passam para a escola secundária. Quando passa para a escola secundária de Xai-Xai, depois para a escola Joaquim Chissano, que memórias é que tem, que lembranças, com que idade é que passa para a escola secundária e qual foi a experiência que teve no ensino secundário? Chegar à escola secundária, quando nós passamos a 7ª classe, eu estive num grupo que estava a ser selecionado para ir para Cuba. Esse é o primeiro ponto, de vir para Cuba. E meu pai não gostou, disse que Cuba não era o melhor sítio que eu pudesse ir, porque lá se fumava muito. Então, eu e a minha irmã quase passamos ao mesmo tempo. Ela dispensou a 7ª, eu fui ao exame e passamos todos. Então, vamos juntos para Xai-Xai. Em Xai-Xai, fomos viver em casa de um amigo do meu pai. Nós não tínhamos parentes lá em Xai-Xai. Então, foi alugar uma casinha em casa do amigo dele, então ficamos lá. Não foi tão fácil, era a primeira vez que saíamos de casa para vivermos numa zona um pouco mais longe de casa. Desse lugar para casa era aproximadamente 60, 70
5 quilômetros. Então, ficávamos lá na cidade do Xai-Xai a estudar, mas cada sexta-feira voltávamos para casa para estarmos com a mamã, com os irmãos. A segunda-feira de manhã havia uma chibombo, nos levava para Xai-Xai. E ficávamos toda a semana. Na sexta-feira voltávamos de novo para casa. O que é que nos marca é que a nossa zona onde crescemos, muitos jovens correm para a África do Sul. Então, eu também chegou uma fase, quando meu pai já estava na África do Sul, chegou uma fase que eu ansiei ir para a África do Sul. Os meus amigos todos já tinham ido para a África do Sul e voltavam com motos. E aqueles motos ali chamavam a atenção no bairro, quando eles chegavam, e passeavam, vinham à escola com aqueles motos. Então, de uma forma leal, eles chegavam ali e nos agitavam. Há uma zona de Nhansembene que chamava a atenção, era a zona mesmo de pessoas que furavam, nem precisavam de documentação, era só ir mesmo para a África do Sul. Então, recordo-me uma das vezes que os meus amigos voltaram e me convenceram que devia ir para a África do Sul também. Já tinha o dinheiro suficiente, eles já traziam dinheiro, me ofereceram dinheiro. O dinheiro que também tinha vendido laranjas, tinha vendido castanha, qualquer coisa. No tempo de dezembro tinha reservado, porque no outro ano já tínhamos combinado que devíamos ir para a África do Sul. Então dei aquele dinheiro e tudo mais, eles foram trocar, já era em randes, e castanha, tudo estava lá. Recordo-me ter feito uma das provas lá na escola, e sabia que era a última prova, e recordo-me do professor ter me perguntado de que fala o teste. Ele dizia, fala do professor e sua família. Então, voltou a dizer, e disse mesmo de uma forma pejorativa, falei do nome do professor. Então, falou quais são os personagens do texto, dizia, são os teus filhos e tua esposa. Mas era aquela coisa de saber que aquela prova eu não vou receber mais, eles vão ficar a receber. Então, o que acontece é que em casa descobriram, porque eu disse à minha irmã mais nova que eu iria sair naquela noite, não iria mais estar. Os meus amigos já vinham me buscar. E a ideia era sair, então, era sair sem conhecimento dos papais, porque eles não teriam deixado. E por coincidência, meu pai havia ligado o telefone naquele tempo, quando ligam, as pessoas deviam ir na manica, né? Sim. Na manica, sentavam ali fora, então chegava a vez de alguém ter que entrar, atender e chamar. Então contaram ao meu pai o cenário, os amigos do meu pai também que levaram cartas, foram contados e escreveram que eu estava para fugir para a África do Sul. Então a minha mãe, o meu pai fez questão de uma pessoa que voltava, deu a carta a dizer que se eu fosse à África do Sul, ele vinha me levar do local e me mandava de volta para casa. E a minha mãe, quando descobriu aquilo ali, levaram meus passaportes, né, que eu já tinha escondido, levaram dinheiro, esconderam. E não tinha mais como para poder ir. E lá na escola também, as minhas amigas que eu havia despedido contaram aos professores. Então, eles transmitiram a informação também à minha mãe, chamaram a minha mãe, arrancaram. Fiquei sob o controle, sob a custódia dos papais. Os meus amigos já tinham data marcada e foram para a África do Sul. Eu devia voltar para a escola e não havia como, devia receber aquelas provas. Levei porrada por causa da maneira como respondi. E levei porrada, deram-me zero, fiquei de joelhos durante 2 semanas nas aulas, então isso me marcou. E o meu professor Samuel Salatiel Mundlan, ainda me recordo dele, era professor de português, me marcou. O Otávio Sobral me marcou, foram professores que me deixaram com algumas sequelas quando voltar. Mas hoje agradeço aos meus pais, porque todos os meus amigos que foram para a África do Sul, posso dizer, 90% deles já perderam a vida. Os que sobraram nem estão a trabalhar, são totalmente velhos, muito cansados, e a vida deles está numa situação muito difícil.
quando a gente se encontra em algum momento, é uma tristeza. Parece que somos de duas faixas etárias totalmente diferentes. Então, quero agradecer de uma forma especial a minha mãe, as minhas irmãs, os professores que depois daquilo me concentraram, chamaram a atenção. A coisa mais bonita que me marca é que nesse ano eu passei, Ok. porque depois daquilo ali, recordo-me ter tido média 7, era segundo semestre, depois ter média 18, depois ter recebido emulação socialista no ano anterior, na oitava classe, ter sido um dos melhores alunos da classe. Mas no ano seguinte eu já estava a deixar a querer correr, querer correr para a África do Sul. E naquele tempo, ter emulação socialista significava não pagar as propinas desse ano, dessa classe seguinte, e ao mesmo tempo tinha cadernos que te ofereciam para poder estudar. Então isso me marcou bastante. Muito bem. E com quantos anos é que estava, mais ou menos, na altura em que pensou em migrar para a África do Sul? 15, 16, 15, 16 15, anos. 16 anos. E nessa altura já, ou com que idade, ou em que altura é que toma posição, destaque na igreja, tornou-se presidente da juventude na sua igreja local e também a nível do distrito? E exatamente a partir daquele tempo, primeiro eu ia para a igreja, mas porque os meus pais me obrigavam a ir para lá. Eu chegar na igreja, eu nem demorava. Ia para simplesmente ver contar aos papás o que aconteceu, porque ele sempre me perguntava disso. Então, chegar na igreja, nos meus 12, 13, 14, quando chegava, tinha um grupo de pessoas que sempre me chamava para ir dar explicação, porque eu sempre dei explicação de casa em casa. Isso é que trouxe-me algum valor de dinheiro para poder apoiar a mamãe e sustentar os desejos ou necessidades nossas. Então, nessa fase, o que me marca é que na igreja eu ia lá simplesmente para alegrar os meus pais. E meu pai, quando voltava, recordo-me de uma das vezes, quando eu tinha chegado da África do Sul, e ele me perguntou qual foi a pregação do dia de hoje. Então eu disse, haviam aberto o livro de Salmos, ou 32, na escola dominical. Então falamos dessa parte. Então tentei explicar. Recordo-me também de ter falado num dos dias da escola dominical de Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes e de onde virá meu socorro. O socorro virá de Deus, quem fez o céu e a terra. Nós decorávamos simplesmente como versículos naquele momento. Mas depois disso, o pai disse, estiveste na escola dominical? Sim, tratamos disso. E no culto, quem pregou? Então, disse a pessoa que havia pregado, e recordo-me também, tinha-se falado de Isaías 60. Então, falamos ali, ele tornou a perguntar de novo, o que é que depois disso? Disse que cantou este grupo. E depois da pregação, o que aconteceu? Eu disse a meu pai, eu não sou jornalista para andar a fazer isso. Era a forma de ter que fugir. Porque, de verdade, depois de cantarem todos os grupos, abrirem a Bíblia, eu saí, fui para a casa de banho, os meus amigos chegavam ao redor da igreja, assobiavam. Tinha um assobio típico de compadre. Então, quando assobiavam compadre, eu saía. Na juventude também era assim. O pastor Julião vinha lá em casa me convidar a fazer parte do grupo, um grupo chamado Ondas de Glória. Se for a igreja de Xaixai Cidade, até hoje em dia, tem um altar, está escrito Ondas de Glória. É um altar que foi o grupo que comprou como marca do tempo. Cantávamos nesse grupo, e esse grupo originou um outro grupo chamado Anjos de Deus, onde foi toda a juventude que cantávamos ali. Então aquilo foi muito, muito marcante. Estivemos com Jeremias Cham, estivemos com o irmão dele, Nelson Cham,
Tivemos também com outras pessoas, atualmente a Mana Menina, a Mana Odete, foi parte dessa juventude, mas nós éramos mais crianças, o irmão deles, o primo deles, é quem era pastor da igreja, muito jovem, Julião Mário Massim, vinha da África, da Suazilândia, então nos ensinava a cantar. Então, nesse processo de nos ensinar a cantar, eu nem gostava de ir lá. Quando ele vinha lá em casa para cantarmos, eu levava bacia de água para a casa de banho para tomar banho. E de lá, quando eles estão concentrados lá, como se estivesse a tomar banho para vir sentar e ensaiarmos bem, saltava a espinhosa e ia embora, deixava água na casa de banho, deixava tudo e ia ter com os meus amigos. Ia fazer tempo até que ele se despedisse. Eu mesmo voltar, ver que ele ainda estivesse em casa, eu não ficava. Então, as outras vezes que ele vinha para podermos ensaiar, quando chegava, ou quando eu pegava a bacia para tomar banho, eu dizia, não, não tem problema, a tua voz não precisa de tomar banho. Então, pode sentar. Então, fui sentando, então fui gostando, fui aprendendo com ele. Então, foi bonito a influência dele comigo. E mais tarde, fui chamado para passar a dar escola dominical a crianças. Então, estando a brincar com as crianças ali, eu recordo-me quando eu já estava na 10ª classe, é quando diz, epa, Deus lhe chamava para me dar responsabilidade de ter que liderar uma zona. Ok. Então eu disse, não, não era capaz de fazer isso. Então, continuamos, já ia à igreja, passei a ganhar o gosto. Na igreja também fugia, os meus amigos apareciam com a subida de compadre. Então, no meio do cantar, saía e ia embora. Basta darem um subir. A igreja era antes de ter o quintal, ia atrás da igreja, punha-me a correr. Ia com os meus amigos. Então, fiquei num tempo, chegou num tempo de eles começarem a ficarem atentos ao grupo que dizia compadre. Então, quando de outra vez, as outras pessoas que se aperceberam contaram a ele, quando chegaram, assobiaram compadre, ele saiu, perseguiu aqueles rapazes. Então, pegou os rapazes, chegou, deu porrada ali na igreja, e eu fui proibido sair. Aqueles moços nunca mais se fizeram presentes para me levarem para ir para lá. Mas depois convenci a eles como amigos para continuarmos a brincar, viemos para a igreja. Então também ficaram crentes, eram um pouco mais velhos em relação a mim. E todos nós ficamos ali na juventude. E mais tarde, quando já fazer a 11ª na escola Joaquim Chissano, é quando já começo a assumir as responsabilidades de ser pastor da zona e também já no distrito. Já fazia muitos trabalhos ao distrito ao nível de Mavengane e trabalhei primeiro nos 2, 3 anos com o irmão Mavi, Alberto Mavi. Ele era o presidente distrital da juventude. Só que ele depois, quando assume o pastorado e depois de se casar, então me pediram para assumir a responsabilidade. Foi bonito, andávamos em Jatigo, andávamos em Mavengane, andávamos em Xidenguele, andávamos... O distrito andava até Xidenguele, até Zavala. Então ele foi dado a responsabilidade de superintendente em Zavala. Então ele vai para Zavala, então nós ficamos em Xai-Xai a girarmos, o novo distrito também é formado e o pastor Julião é dado a responsabilidade de superintendente do distrito. Então nesse tempo já fazíamos vários trabalhos na igreja, e foi nesse tempo que fomos participar numa assembleia distrital em Mavengane, onde os jovens não entravam, só entravam os pastores no quarto. E nesse quarto, o diretor do campo era o Ken Walker.
esteve lá e fomos cantar e ele agravou aquilo que estávamos a fazer. E de outra vez tiveram assembleia distrital e quem foi lá foi o diretor regional da África, era Richard Zana. Então quando foi para lá, foi ver aquilo que cantamos, ele ficou muito maravilhado e convidou o grupo para poder fazer parte da visita a Estados Unidos na Assembleia Geral. Então, antes de irmos aos Estados Unidos, devíamos gravar um disco e fomos à África do Sul, numa conferência regional, fomos lá e a coisa ficou bonita. E gravamos, às vezes, em cima das árvores, a cantarmos. Fomos num parque, as coisas aconteceram e depois de chegarmos lá, foi maravilhoso E assistir. este grupo, como é que depois desfez, todos cresceram? Não se desfez na totalidade, o Oi Oi até hoje em dia ainda continua. Quando nós viemos aqui, o Oi Oi veio para aqui, nos acompanhou. Agora o Oi Oi também continua, só que a maior parte das pessoas já são casadas e cada um tem seu rumo. O maestro foi pastor Julião, ele depois foi aos Estados Unidos. Quem ficou maestrina ficou a Sara Maunce. E depois ficou o Teófilo Lombe também, irmão da Manamara. Ficaram eles como maestros do grupo. O pastor Julião voltou. Continuamos a cantar, mas não no mesmo ritmo. Muito bem. Já mesmo a corrermos com o tempo, a conversa está a ser muito interessante. Eu quero saber, pastor, como é que geria as atividades como presidente da juventude? Muito jovem também recebeu a responsabilidade de ser líder de uma zona de oração. De que forma isto moldou-lhe na sua personalidade? Como é que isto contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e até espiritual ao ponto de tornar-se pastor hoje? A situação foi boa, mas ao mesmo tempo foi puxada. Depois de se envolver muito na igreja, o rumo era casa, escola, igreja. Não tinha um outro contorno possível. Estava já claro, desde aquele tempo, que devíamos estar na igreja no sábado. Quando nós íamos à igreja no sábado, era a partir das 8 horas. Às 8 horas no sábado, eu dava ensaios já às crianças. E depois de dar ensaios às crianças, as crianças iam para casa. Depois de saírem as crianças, chegavam os juniores. Dava ensaios aos juniores. Depois os juniores saíam. Então chegavam os jovens. Então os jovens é onde nós éramos ensaiados com o senhor Julião. Depois de nos ensaiar o senhor Julião, antes de ele ser pastor primeiro, nos ensaiou, mas depois de ser pastor continuou a nos ensaiar, antes de ele se casar. Ele casa-se ali, já sendo nosso pastor. Então, naquele processo todo de estarmos na igreja, a vida sendo igreja, acabas aprendendo tudo ali. Com as pessoas, com os irmãos, haviam pessoas muito talentosas e naquele tempo igreja não se discutia, era vida, era tudo. E a nossa juventude da igreja local foi muito destacada pelas atividades que sempre desenvolveram. Então, nos finais de semana tínhamos convívios com outras igrejas nazarenas ou não nazarenas. Então, para mim, fazer estes trabalhos foi difícil, porque não tinha um outro tempo, um outro refúgio, mas ao mesmo tempo moldou-me. Porque o estar na igreja todo o tempo, quando ele me pede para ser pastor da zona, isso me marca no sentido de que já enterrei uma pessoa que não era a pessoa certa da família. Morreu na África do Sul, o senhor Nsambi. Então, quando enterramos a ele, um dos filhos disse, aquela pessoa que enterramos parece que não é papai. Disseram, cala-te, você é criança. Mas umas 2 semanas depois,
uma outra família vem reclamar o corpo. Diz, não, o vosso morto está aqui. Aquela pessoa que vocês enterraram não era vosso morto. Então, pediram para desenterrar. Foram desenterrar aquela pessoa. Eu tive que ir com eles. Isso me marca. E depois tivemos que fazer o novo enterro. Esse foi o meu primeiro funeral que teve esses assuntos como pastor de uma zona. Então, mas as zonas lá, nós só íamos nas quartas-feiras. É diferente daqui de Maputo, que é quarta e sexta-feira. Então, aquele trabalho lá era só na quarta-feira, ou ir lá quando estivesse a fazer visitas domiciliares. Então, fazíamos isso. Não era eu sozinho, era ir numa casa, levava uma pessoa que considerava meu secretário na zona, e íamos juntos visitarmos aquelas pessoas da nossa zona. Então, e cada uma daquelas pessoas também devia visitar 5 pessoas em cada semana. Quando mais tarde nós sabemos que das suas experiências, uma delas foi a sua quando pedíamos para nos falar um pouco da sua conversão, disse que teve uma experiência no acampamento da JNI. Pedia que nos contasse um pouco sobre esta experiência que teve com Deus neste acampamento da JNI. Foi uma coisa magnífica. Não sei como posso explicar, mas o que posso dizer é que quando Deus toma posse de si, você sente-se diferente. Ou recordo-me de uma das pregações quando dizia uma pessoa que conhece a Deus ou que não conhece a Deus, quando chegar lá no céu, só existe um fogo grande, que a pessoa só vai queimar e queima para sempre. Mas se a pessoa confessasse os seus pecados, entregasse a sua vida a Deus, quando chega lá, Deus perdoa o ABC, o admitir que você é pecador e tem que crer que o sangue de Jesus pode te salvar. E se você crê, então tem que confessar, tem que corrigir e tem que caminhar. O que mais me mexeu é quando disseram que Deus não se importava do meu passado, mas se importava do meu presente e do meu futuro. Então, esse dia me marcou. Eu disse, se Deus não se importa dos meus erros de fugir de igreja, de querer fugir para a África do Sul, de fazer, a desobedecer em algum momento, então, a melhor coisa é ir à igreja. Então, naquele dia, tive um contato com Deus e que sabia que Deus consegue ver. Quando é a primeira vez que tive a experiência de Deus omnipotente, Deus omnipresente e Deus omnisciente. Essa pregação me levou para um outro lado. A pregação que me chamou a atenção, que Deus consegue ver todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, mesmo aquilo que você ainda não contou, mas Ele já sabe. Então, Ele é capaz. Deus de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, isso me marca. E naquele acampamento, só chorei e voltei para casa. Fui uma pessoa totalmente diferente. A partir dali, a vontade foi sempre de querer fazer a vontade de Deus. E a fazer já essas atividades todas, pelo gosto. O que acontecia no passado é que qualquer pessoa podia me pedir para pregar, eu tinha palavra para pregar. O que hoje já não acontece. Qualquer um que me pede agora, começo a pensar o que é que eu vou falar nas pessoas. Mas naquele tempo havia muitas coisas para falar.
E nem precisava do tempo que levo hoje. Eu não sei de onde é que vinham as palavras, mas falava algumas coisas talvez descabidas, desculpa a expressão, mas tinha muito entusiasmo em falar e não tinha muitas análises profundas que hoje provavelmente possa fazer. E isto é evidente, eu espero o acampamento da JN a nível do distrito da Matola, as inscrições já estão abertas neste mês de dezembro. Neste ano, no mês de dezembro, também teremos nosso acampamento. Então, nós queremos, daqui a um tempo, ouvir testemunhos iguais ao que o pastor Arsênio aqui está a deixar ficar. Mas uma outra etapa ocorre quando o pastor estava muito doente, no momento em que estava com tantas incertezas e fez um pacto com Deus e pediu que Deus lhe desse apenas mais 1 minuto de vida. Conte-me sobre esta experiência, pastor. Tive uma história um bocadinho longa ligada a isto. A minha irmã mais nova, Ellen, faleceu. Éramos muito amigos. Quando ela morre, aquilo me marca. Então, 2 semanas depois da morte dela, eu também vou para o hospital e dizem que não estou bem de saúde. Devia parar de comer algumas coisas. Mas por medo e pela dificuldade que nós passávamos em casa, não consegui contar isso à mamãe. Preferi ficar no silêncio, não contar nada. E como dava explicação a algumas pessoas que trabalhavam ali no hospital a estudar no pós-laboral, então, ou no curso noturno, me deixavam ir para casa, porque eu nem sentia nada que estivesse a doer. Então, nisso, num dos dias, voltei de novo, o médico chegou ali. Minha mãe não chegou de descobrir que eu não estava em casa, estava de baixa. Então, fiquei de baixa, mas durante o dia eu ia para casa, ia saudar a mamãe, ia levar alguma coisa para comer, ia para a escola, geralmente voltava de noite, enquanto já todos estivessem a dormir. Então não havia aquele grande controle nela, era só chegar, boa noite, mãe, vou explicar a algumas pessoas, talvez possa voltar enquanto já estão a dormir. Então, mas dessa vez, quando o médico chegou lá de baixo no hospital, me encontrou a dormir, disse, você vai para o hospital central hoje. Chamaram a ambulância, prepararam, me meteram no carro, vim para Maputo. Cheguei no Maputo, devia ser operado, não tinha dinheiro e tudo mais. Então, esse pacto surge no momento em que os médicos precisavam de um dinheiro de 21 mil. Eu nunca tinha visto um dinheiro idêntico à minha família. Então eu disse, esse dinheiro nunca vão ver. É melhor, se possível, dar uma injeção para eu me calar, porque esse dinheiro na minha família não é possível ter. Então, nessa perspectiva desse historial, uma médica, num dos dias, na madrugada, apareceu com um dinheiro de $100, me deu. E disse, eu não sei o que está a acontecer comigo, mas nesta noite estou a ter uma pressão de que eu tenho que te dar dinheiro. Para quê? Não sei, mas não tenho outro dinheiro. Leva lá esses $100. Então levei aqueles $100 e quando o outro médico que havia exigido dinheiro chegou, disse que já tenho dinheiro, está aqui. Ele olhou para mim e riu-se, disse que meu filho, esse dinheiro ainda é muito pouco para aquilo que nós precisamos. Então isso me marca, porque depois ele disse que não vais ter outro dinheiro. Então minha irmã mais velha, Noêmia, veio para me visitar. Quando ela estava de volta para Xaixai, encontrou-se com o irmão Jacinto Moiane, é membro de Maputo Cidade, era presidente da juventude. E nós, no ano anterior, acabávamos de ter ido à igreja de Maputo Cidade visitar. Tivemos um acampamento, um intercâmbio muito bonito lá com eles. Então, quando disseram que eu estava de baixa, eles procuraram saber o que é que se passava. Disseram que está num lugar, numa sala de isolamento, que nem dava para falar. Então chegaram, eles abriram a janela, ou era só às vezes da janela, levantaram a mão para eles. Mas eles depois vieram
com a ajuda de uma senhora, Hermínia Macia, trabalhava ali. Chegaram, entraram lá, falaram comigo. Eu expliquei. O assunto era de dinheiro, eles foram. Depois voltaram com um cheque de dinheiro total, que devia pagar toda a despesa. Então, isso me marca. Mas antes disso, eu lá no hospital deitado, eu orava e dizia: Deus, dê-me mais um minuto de vida, que eu vou lhe servir. E os médicos diziam que não tinha mais uma semana de vida. E disseram que não tem mais nada, não tem mais nada. Mas isso me marca no sentido em que Deus me deu muitos minutos de vida. O dinheiro chegou, eu fui operado. Depois de ser operado, vivi de tubos ligados nas narinas, no meu corpo, 75 dias só ligado a tomar esses sumos ou leite de narinas. E Deus foi me abençoando. Fui sair dali, vivi de Cerelac e comida muito leve, água de arroz durante 5 anos. E hoje em dia já posso comer outras coisinhas. Posso não conseguir comer arroz, não comer chima, mas consigo comer coisas básicas para poder sobreviver. Deus me deu aquele 1 minuto de vida. E aquele minuto de vida Deus está a usar. Então, é neste sentido, quando saio dali com 1 minuto de vida, ou volto para Xai-Xai melhorado, e eu começo a dar aulas. E dei aulas de Química e Matemática na Escola Industrial e Comercial 7 de Setembro. Mas num dos dias, eu a dar aulas, vem de novo esta pergunta: você disse que iria me servir. Eu disse: já estou a servir. Sou presidente da juventude, sou pastor da zona, sou pastor de crianças, o que mais? Já estou a servir. Mas a voz continua a vir de forma muito forte e exigente. Você disse que vai me servir. A voz era uma voz berrante. A pessoa não conseguia ver, mas a voz era sonante. Então, de repente só me vi na sala de aula, as lágrimas estavam a cair. Nossa sala de química tinha um laboratório de lá. Então, isso me forçou a ter que entrar no laboratório. Me disse que o professor está a chorar. Disse: não, entrou por de giz no olho. Entrei no laboratório, mas as crianças foram vendo que estava a chorar e foram dizer o pedagógico. O pedagógico veio, falou comigo. E tínhamos um diretor, Arão Rafael, que era pastor de uma igreja, Assembleia de Deus. Quando chegou, foram chamar a ele, então ele veio. Diz: o que está a acontecer? Ele disse: não. Ele disse que estou a pedir para irmos no gabinete, então fui no gabinete dele. Então fui falar com ele, ele disse: está a acontecer isto, 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 depois do pacto que fiz no hospital, isso aí eu estou a fazer esse trabalho, mas é uma voz que eu nem estou a ver, mas é sonante a dizer: você disse que vai me servir. E tento querer ver a pessoa, não consigo ver, mas quando volto a querer escrever no quadro, a voz volta de novo: você disse que vai me servir. Tentei querer fazer, então a terceira vez que essa voz veio, as lágrimas começaram a cair, porque não conseguia escrever diretamente. Ou quando quisesse escrever, a voz ficava como se uma nuvem estivesse a descer a falar comigo. Então, fui ter com o diretor, expliquei, ele disse que Deus está a te chamar. Ele não duvidou, disse logo que Deus está falando consigo. Você fez compromisso? Acho que ele está a exigir. Então, saí dali, a descer a cidade de Xaixá, é uma descida chamada Maneca. Então, descer ali, ia para o banco, dava aulas de explicação de inglês no BPD, era Banco Popular do Desenvolvimento, que mais tarde ficou Barclay e hoje chama-se APSA. Então, dava aulas de inglês ali a alguns alunos ou funcionários do BPD. Então, ao descer, ali na descida do Maneca, quase a terminar, veio um carro de trás que me bateu.
Quando me bate o carro, só fui para cima, dei ali no capão e fui parar nos jambalueiros que andam ali embaixo. Então peguei, esta parte da nuca tinha se rasgado, ainda existem algumas marcas. Então fui parar ali, as minhas calças ficaram rasgadas. E nesse processo todo, senti que Deus estava a falar de novo comigo. Você disse que vai me servir. E eu de novo ia fazer meus negócios. Então saí dali, entrei do bairro 8, fui dar na escola secundária, tem uma família deste lado que chama família Tiangul. Então fui pedir umas calças, me deram. Liguei para um amigo que era médico da Massana, uma clínica, onde eu ia fazer devoções às 12 horas, ou quando saísse da escola. Então, eu ensinava a ele português e ele me ensinava inglês. Eu ensinava a ele português, mas ele, como a clínica era dele, eu ia lá dar devoções logo de manhã, antes de ir à escola, e quando também fossem 12 horas, devia passar a dar uma devoção lá. E nesse processo todo, saí dali, não havia mais nada. Naquele dia comecei, depois de sair o médico, liguei para o médico, veio costurar aquelas partes, deu-me uma coisa de 8 pontos e algumas partes do corpo também ele cozeu. E depois de ter suturado, fui e comecei a procurar terreno, porque meu pai já tinha dito claramente que se fores à escola bíblica não volta à minha casa. Então procurei terreno, comprei terreno, pus-me a começar a construir E aí já minha estava casa, a para preparar-se, depois ir à escola tenho que ir à bíblica. escola bíblica. Já era pacto feito, tenho que ir, já não tinha nem mais refúgio. Então preparei-me, construí minha casa, terminei minha casa, encerrei o meu contrato na escola e fui para a Suazilândia. Então, chegada à Suazilândia, voltei num final de semana para visitar em casa, então fiquei esfaqueado. Então, quando fico esfaqueado, as pessoas disseram que você disse que Deus te chamou, como é que pode te chamar e as coisas acontecerem? Mas foi assim, aquele ano perdi, mas o ano seguinte, 2003 ou 2004, volto já de novo para a escola, Suazilândia. Fiquei lá, já não tinha suporte, estava a ver ser professor, ter dinheiro, depois estar na escola com dificuldades. Mas comecei a trabalhar, a limpar, a varrer, a fazer outras coisas que consegui fazer. E algumas pessoas me davam algum dinheiro de sponsorship para poder pagar uma parte da minha academia. Então, mas as necessidades não eram suficientes, a minha saúde não comia aquilo e as outras coisas, continuava isso, mas consegui. Então, com isto eu posso dizer, mesmo com dificuldades, Deus ainda tem um grande plano com sua vida. O plano de Deus não falha. Não, Ele é Deus omnipotente, é Deus poderoso, Ele tem todo o poder de poder nos salvar de qualquer coisa que nós podemos encarar. Esse pode ser o meu testemunho e eu sinto-me como devedor a cada dia. E um dos professores me convida a dizer com estas notas, na África do Sul você pode conseguir melhores resultados. Então é por isso que eu fui para lá e consegui ter que continuar. Tive que vender uma cabeça de gado, 2 cabeças de gado que eu tinha, estava a preparar o meu casamento. Então fui para a África do Sul, comecei a estudar, aluguei aquela casa onde vivi e a situação foi essa. E Deus foi levantando homens, foi levantando mulheres, foi levantando pessoas que foram me ajudar. E Deus colocou Maluleca no meu caminho, colocou o Gama no meu caminho, como professores, e foram me ajudando. Recordo-me de um dos dias quando era expulso da escola, porque não tinha dinheiro para continuar a pagar as minhas despesas, mas já tendo arrumado e tendo pedido um dinheiro para poder voltar para casa, então dever trabalhar num jardim. Então, um grupo de algumas pessoas que estiveram ali saldaram a minha dívida toda. 18.000 rands pagaram de uma só vez. Então eu continuei lá.
Então foi um milagre. Eu digo, nada é impossível para Deus desde que você se entregue. Eram 18 mil rands, mas no abrir e fechar de olhos, o dinheiro veio de pessoas e pessoas pagaram. Então eu sou produto de muitas pessoas. É por isso que sinto-me devedor e tenho alguma coisa e se vejo outra pessoa sofrer, não consigo resistir, porque eu sei que sou esse produto de pessoas que viram-me a sofrer, viram-me com necessidades e eles sempre doaram. Muito Então, obrigado. neste caso, passou para saiu da Suazilândia para a África do Sul porque estava a tomar algum destaque. O professor aconselhou-lhe a passar a terminar a formação na África do Sul. Estava a ter dificuldades de pagar as minhas propinas, mas o professor a dizer que com este estilo de notas, na mesma escola teológica Nazarena na África do Sul, você pode ter bolsa. Não total, mas deste comportamento que tem e das notas pode ter. E fui para lá, certamente consegui 50%. 50%. Mas como não vivia diretamente no internato, vivia numa casinha, porque não como a comida que os outros comiam, eu devia confeccionar minhas próprias refeições. Então, Muito bem. foi nesse contexto. Pastor, eu gostava de estar para falarmos no domínio secular. A Igreja de Nazaré defende muito a ideia da resolução holística. Nós, para além de servirmos a Deus, também temos de nos preocupar com várias outras coisas e sei que o pastor é professor de profissão. Conte-nos, assim, de forma resumida, como é que tem sido e fazer esta gerência, professor, nas diversas instituições onde leciona, conjugar isto com o trabalho ministerial. Como é que tem sido isto? Porque nós às vezes vemos os pastores somente quando estão no altar, bonitinhos de fato. Como é que é ser um pastor e ainda ter uma carreira profissional por gerir? A identidade não se compra. A identidade mantém-se. A identidade cultiva-se. É um desafio. Não deixo de dizer, é um desafio, mas eu gosto. O pastorado para mim é como se fosse um hobby. É como se fosse um divertimento. Quando chega o momento de pregar, a grande coisa é ler. E quando você lê, a sua mente fica mergulhada em várias coisas que você conseguiu encontrar nos livros que leu. Então, quando paras, tens muita coisa a dizer de diversas formas. E o facto de estar envolvido na escola ajuda-me a entender. Tenho sorte de ensinar crianças, ensinar pessoas adolescentes e também ensinar pessoas de idade bem avançada. Então me ajuda a entender o comportamento e as atitudes das pessoas. Por exemplo, estou numa escola agora onde as pessoas estão mais envolvidas no álcool, estão mais envolvidas nas drogas. Nesta semana passada, numa turma, por exemplo, de 35 alunos, só 6 alunos é que não fumaram. Todos da sala, alguém trouxe aqueles cigarros eletrônicos. E todos da sala fumaram. Mas depois as crianças vieram a me contar que fumamos. É um papel de ter que conversar com eles. Outras crianças, de uma forma leal, tenho conversado com a direção em algum momento, algumas crianças que fumam. Eles vêm e contam que eles fumam. E contando que eles fumam, o que é que faço? Eles vêm porque já estão a ser expulsas, porque já foram contadas. Mas a ideia de virem me contar é para eu ser intermediário, interceder por eles. Então, muitas das vezes, acabam me contando o segredo que é para interceder por eles. Mas, às vezes, é uma psicologia invertida que eu estou a usar. Eles me contam e quando me contam secretamente para lhes apoiar, então informo a direção, mas não é para eles mandarem embora, é para lhes amedrontarem que eles estão quase a perder
a vaga de estudar. Então, nesse processo, envolvemos os pais, envolvemos as mães. A escola pode produzir o informe de que são expulsos. Então, eu tenho que entrar no meio e interceder por eles. Então, é por isso que muitas crianças acabam vindo, contando que eles fumam. E às vezes escondem, até acabam me mostrando onde é que os outros escondem drogas, naquelas pastas, naqueles fios das pastas, assim, é onde eles enfiam as drogas e os pais não conseguem. Uns, por exemplo, lá na pasta, no fim da pasta, tem dois furos, tem um furo interno e um furo externo. Então eles escondem lá. E depois de conversar com os pais, eles vão e vasculham e certamente encontram as drogas. E tentamos caminhar. Então não sei se consegui responder, mas é um desafio trabalhar na igreja, porque há dias, por acaso difíceis, que tem que correr, por exemplo, para um falecimento, então tem que trabalhar na escola. Mas estou grato pela igreja na qual estou a servir, porque expliquei isto. Então temos marcado os funerais na hora das 12 horas. 11 horas temos velório. Então o velório começa às 11h30 ou 12 horas. Então 12 horas estou a entrar. Na minha escola eles sabem que eu sou pastor e eles provavelmente me dão uma liberdade. Sempre trabalho de manhã, tenho orado, tenho me apresentado, tenho feito apelo e eles têm compreendido. Eles me dão uma autorização de trabalhar de manhã, exceto um dia que tenho que trabalhar de manhã e de tarde. Então, quando há programas na igreja, consigo gerir, consigo me comunicar, consigo avançar e tenho uma equipe muito forte na igreja, porque não é tudo que é o pastor a fazer, mas a minha equipe ajuda-me a correr e a conseguirmos alcançar tudo quanto necessitamos. Muito bem. Isto acaba aprimorando as capacidades de liderança do pastor, até porque muitos que falam sobre a liderança dizem que às vezes é preciso também termos uma equipa que, mesmo na nossa ausência, vai conseguir fazer com que o trabalho não pare. Pastor, já estamos mesmo a terminar, mas antes disso, este momento, eu gostava, suponho que vai ser emocionante para o pastor. O pastor sai da igreja de Sinunguine em 2013 para Matola cidade e de lá até cá, em todas as vezes em que tivemos o momento de relação pastor-igreja renovou. Nesta última vez, cerca de 200 pessoas votaram e todas elas, aliás, somente 4 votaram para não permanência do pastor. 4 outras pessoas deixaram em branco. Um dos votos que esteve em branco foi do pastor e o resto das pessoas votou para a permanência do pastor. O que é que isto significa para si, esta confiança de mais de 95% das pessoas que votaram? Isto repetiu-se porque já renovou por 2 vezes o mandato aqui na Igreja da Matola Cidade. O que é que isto significa para si, esta confiança das pessoas? E também porque é que, quando vota, prefere deixar em branco o seu voto, como quem diz, nem sim, nem não? Esta é a parte mais difícil de falar, mas porque estou sendo colocado, terei que responder. Eu nunca gostaria de dizer sim ou não para votar. Eu e minha esposa estamos preparados. Não fomos chamados para a igreja, fomos chamados para servir a Cristo. Não importa o local onde nós pudermos estar. Temos apenas uma situação agora, ter crianças. Temos que em algum momento refletir. Não só pensarmos em nós, mas pensarmos em situações de acesso das crianças à escola. É desafiador sair de Xai-Xai, onde tínhamos família, tínhamos parentes que podiam nos ajudar. Estamos aqui, os nossos parentes aqui na Matola são membros da igreja. Então, é louvável o renovar, embora é muito difícil saber o coração que cada um
tem lá dentro. Mas eu, como pessoa, sair hoje, sair amanhã, na mesma estou a servir. Não me importa o local. O que me importa é que eu sei que sou devedor. E tenho que fazer o meu trabalho para Deus. Onde Deus me chamar, estarei disponível. O importante é escutar aquela voz dele. E se a voz confirmar, dizer, go, irei caminhar. Mas, por renovar, quer dizer, agradeço a confiança que as pessoas estão a dar, mas ao mesmo tempo é um desafio. É um desafio. Porque as pessoas mudam daqui a aqui. Algumas pessoas gostam, mas quando é momento de trabalhar, alguns já não querem trabalhar. Então, mas quero agradecer, agradeço a confiança, agradeço o voto, agradeço o apoio que as pessoas, a euforia que as pessoas já mostraram naquele dia. É uma coisa maravilhosa, mas nós estamos preparados, ganhar ou perder. As pessoas, quando dizem não estão a dizer não ao meu ministério, estão a dizer não na igreja local onde eu estou. Então não significa que perder eleições aqui, o meu ministério acabou. O meu ministério ainda vai continuar. Aonde? Não sei. Quando? Não sei. Mas quando esse dia chegar, quando esse lugar chegar, estarei disposto e vou falar da palavra de Deus da mesma maneira que falo enquanto estou aqui na Matola cidade. Muito obrigado, pastor. Eu fiz esta pergunta de propósito, nem estava alinhada, porque nós costumamos ver em alguns casos em que há conflitos, as notícias nos mostram isto, que há conflitos, as pessoas às vezes não se preparam para o momento em que vão ter de ser sucedidas, e o pastor, mesmo tendo a confiança de praticamente todos os que votam, somente 4 votos é que mostravam não querer que renovasse. Eu acho que é interessante saber que de todos aqueles que eu estou a liderar, eles dizem sim, acreditam e ainda gostam da liderança do pastor que tem. Já mesmo a terminar, pastor, eu gostava de pedir para que deixasse ficar um conselho para todos os jovens que estão a nos acompanhar, com toda a experiência que tem. Que conselho é que deixa à juventude que acredita em Cristo e todos aqueles no geral que estão a nos acompanhar? Muito obrigado por este desafio que está a me colocar, mas queria dizer, sirvam a Deus de todo o coração. Servir a Deus não significa ser pastor. Há uma palavra que se diz leigo. Não gosto muito deste termo leigo. Você lendo essa palavra leigo no dicionário, diz muitas coisas. Talvez a igreja do Nazareno precisa de repor a palavra de ordem aqui na palavra leigo. Porque a igreja tem muitas pessoas acadêmicas que podem servir para a igreja com o seu saber, com o seu ser e com o seu estar. Queria encorajar a igreja, aos jovens em particular. Vamos confiar em Deus. A igreja não é de pastores. A igreja é nossa, é vossa. O pastor vem, o pastor vai, mas vocês permaneçam. E vocês sirvam a Deus. E que Deus vai vos abençoar. Entregam a vossa vida a Deus e vocês vão se apartar de várias coisas. O mundo lá fora é bonito, mas tem muitas cobranças. Uma das coisas que pudesse dizer, estamos na igreja, a mesma palavra que me converteu naquele acampamento. Deus é omnisciente, Deus é omnipotente, Deus é omnipresente. Alguns bebem lá fora
e pensam que ninguém está a ver. O problema não é de pessoas. O problema é seu com Deus, porque Deus, como onisciente, omnipresente, ele consegue ver lá fora o que você está fazendo. Então, não seja double-minded person. Não seja uma pessoa de dupla personalidade. Seja fiel. O desafio pode ter acontecido ontem, mas, meu irmão, nada é impossível para Deus. O que aconteceu ontem, Deus não se importa do ontem. Quer você genuíno hoje e amanhã. Então vá para frente. Lá em casa tem desafios. Mamãe não consegue ter dinheiro para você estudar. Tem outras coisas, não consegue ter dinheiro para comer. Não tem abrigo, mas tem abrigo na casa de Deus. E Deus consegue ver o seu coração. Estou feliz. Há muitos jovens que diziam que não podiam ir à faculdade porque não tinham dinheiro. Eu disse, vai à faculdade, o dinheiro vai te seguir. Será pouco, mas sempre vai continuar. Estou feliz. Isso aconteceu mesmo com Xavier. Ele é meu presidente, está me fazendo a entrevista. Ele dizia, não posso ir porque as minhas condições não permitem. Mas ele está lá e o dinheiro está a seguir. De onde vem o dinheiro, ele não sabe. Mas Deus providencia para aqueles que desejam caminhar com Ele. Entrega o seu caminho ao Senhor e Ele é fiel. E muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Vocês cometeram erros ontem, mas Deus ainda pode te ajudar. É só o ABC. Admitir que você é pecador. Creia que Jesus, o seu sangue, pode te salvar. E você é só confessar a Ele, não a pessoas. Corrigir os seus erros e caminhar com Ele. E Ele vai te abençoar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão a acompanhar. Pastor, eu quero também dizer muitíssimo obrigado por ter aceitado a nossa conversa. Ainda há muita coisa que nós poderíamos explorar com o pastor. Os irmãos que ajudam aqui na realização desta conversa estavam a pressionar-me. Deveríamos ter encerrado há muito tempo, mas eu estava a fingir não estar a ver, porque há muita coisa mesmo que a experiência do pastor Arsénio significa muito também para a minha própria vida, como o próprio pastor fez referência. Eu também depois queria deixar ficar esta parte. Ter sido interessante ter a liderança do pastor Arsénio, e como muito bem disse, isto significa muito, mas eu ainda vou com muito tempo preparar e já tenho estado a preparar uma forma de falar sobre este assunto. Muito obrigado por nos terem acompanhado, e até a uma próxima oportunidade. Yeah. Yeah.